Olá, boa tarde. Estou aqui para apresentar o trabalho sobre o tripé da sustentabilidade aplicado a uma central de triagem de resíduos sólidos, um estudo de caso de Santa Terezinha de Itaipu. Somos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Bom, como introdução, então, para que ocorra o desenvolvimento sustentável, é necessário interagir três fatores essenciais, que são os elementos ambientais, econômicos e sociais. E o conjunto deles, com as mudanças que ocorreram no mundo, deram origem ao tripé da sustentabilidade, que hoje é conhecido como esses três fatores para a gente poder mensurar de alguma forma o desenvolvimento sustentável. Então, as centrais de triagens, é o local onde é realizada a separação desses materiais, esses resíduos sólidos, após a coleta seletiva na cidade. Então, eu sempre digo que a parte de reciclagem começa em casa. Então, todo mundo tem que fazer a separação dos resíduos em casa para que sejam recolhidos pelos esses catadores, enfim, da forma que é realizado na sociedade, e depois eles são levados para essas centrais de triagem e são separados esses resíduos, comercializados com empresas que compram esse material e depois eles são reprocessados e reincorporados aos processos produtivos das empresas. Então, essas centrais têm grande importância para o desenvolvimento humano devido à sua contribuição na sociedade e ao meio ambiente, além ainda de aumentar a vida útil dos aterros sanitários, porque você não está destinando esse material que pode ser reciclável para os aterros sanitários, e também você está promovendo a inclusão social de pessoas, que geralmente não têm condições, geralmente centrais de triagem tem grandes problemas de infraestrutura, enfim, então você está trazendo uma inclusão social desses trabalhadores que são envolvidos com esse processo de reciclagem de materiais. E ajuda na economia de recursos naturais, porque você está colocando, reincorporando esses materiais novamente e não está utilizando matéria-prima pura, enfim, recursos naturais, que são retirados da natureza de alguma forma. Então, eles têm esses três fatores também que são bem fortes, sobre a questão da importância dessas centrais de triagem. O objetivo do trabalho é avaliar o grau de sustentabilidade da central de triagem de Santa Terezinha de Itaipu através do tripé de sustentabilidade, que são os indicadores ambientais, econômicos e sociais. A metodologia, então, os indicadores de sustentabilidade, eles são atribuídos e eles visam fazer avaliações sobre essa central de triagem e atingir as questões do objetivo do desenvolvimento sustentável, para entender se aquela central de triagem é sustentável ou não. Então, ele tem ferramentas importantes na identificação de problemas, formulação de políticas, avaliação e implementação de melhorias. Então, através deles, a gente consegue mensurar quais são os principais problemas e a gente consegue propor melhorias para o processo e para a central de triagem em si. A metodologia, então, ela é dividida nesses três principais, essas dimensões, ambiental, econômica e social, e em cada dimensão existem 5 indicadores para cada. Então, a gente tem a sigla, a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5, são os 5 indicadores ambientais. O nome deles, que está no indicador, é o nome desse indicador, e a aferição é como a gente vai medir ele de alguma forma. Então, para o A1, que é a taxa de recicláveis, a gente mede o quanto de material que chega na central e desse material quanto é realmente reciclável. Então, a gente faz essa diferença, para saber tudo que chegou e tudo que é realmente reciclável. E daí a gente tem esse grau de aferição de 1 a 5. Então, de 1 é de 0 a 20%, ele é um grau baixo, então ele tem uma taxa de reciclabilidade muito baixa. E, consequentemente, o 5, de 80 a 100%, ele tem um grau alto. Então, ele tem o melhor grau de reciclabilidade dessa central de triagem. Contraposto isso, temos a taxa de rejeito, que é o A2. Então, é realmente ao contrário. Então, o que realmente que chega na central é rejeito. Então, desse material, quanto menor, quanto for perto de 1, então ele tem uma taxa muito alta dessa taxa de rejeito, e quanto mais o indicador mais perto do 5, ele tem que ter uma taxa menor desse rejeito, pela eficiência. Então, esses indicadores medem a eficiência de alguma forma do processo. Então, quanto maior a taxa de reciclável, melhor é, e, consequentemente, vai ser menor a taxa de rejeito. Então, eles são complementares de alguma forma. O A3 é o arcabouço jurídico, então é com relação
essa central, ela tem a vara de funcionamento, ela tem a vistoria dos bombeiros, ela tem um programa, né, de gerenciamento desses resíduos. Então, os documentos, né, que são necessários para que essa central ela possa funcionar de alguma forma, né? Então, se é uma negligenciado, esses 5 ali tem completamente atendido. Então, ele tende a todos os critérios de arcabouço jurídico. O A4, então, é a geração de resíduos. Então, a gente sabe que, né, a ideia da central é diminuir essa geração de resíduos que são enviados para o aterro, mas em si eles também produzem esses resíduos. Então, eles têm banheiros, eles fazem as refeições no local, então eles também geram resíduos. Então, faz uma avaliação, né, se existe ou não esses resíduos, quais resíduos são gerados dentro dessa central de triagem. O A5, então, são resíduos especiais, então são aqueles resíduos, né, que têm uma toxicidade, eles estão separados de uma forma diferente, pode ser óleos lubrificantes, baterias, pilhas, lâmpadas fluorescentes, então eles têm um tratamento diferenciado. Mas a gente quer ver aqui se essa central também faz algum tratamento, ou ela recebe algum tipo desse material, e se ela tem algum programa com relação a isso. Então, seria esse o nosso A5. Com relação à dimensão econômica, então ela também vai, né, de E1 a E5. O E1 é o custo do serviço da coleta seletiva, então quanto que custa esse material em tonelada, né, para a central de triagem. O orçamento do município, que é o E2, quanto do orçamento do município é destinado para a coleta seletiva. Então, 5% do orçamento do município vai para a questão da coleta seletiva. Então, para ter essa ideia, quanto maior, claro, é melhor, né? No nosso caso, então, maior que 15%, ele é um indicador, né, de nível 5. Subsídio financeiro, então, são praticamente os patrocínios, né, que essa central, esses subsídios que ela recebe de externos, então, de terceiros. Então, são pessoas, empresas, tanto prefeitura como empresas privadas, que auxiliam, né, com que a central tenha infraestrutura e funcione adequadamente. Então, quanto mais subsídio né, nesse grau é menor, e se ela não tivesse nenhum subsídio, ela conseguiria sobreviver sozinha, que a gente diga, né? Então, se ela tivesse o 5, que é 0%, ela não precisaria nenhuma ajuda externa, né, para fazer melhorias, para ser uma empresa que, né, o custo, ela paga os próprios custos, paga os funcionários, enfim, nesse sentido. A E4, então, é a renda média, então a gente pegou a renda média nacional e a gente pegou a renda média que é ali realizada na central de triagem de Santa Terezinha, e foi feito, né, um comparativo com relação a elas duas. O E5 é a rentabilidade da venda dos materiais recicláveis, então é justamente, né, aquele custo-benefício. Então, quanto que eles recebem pela venda desses materiais e qual que é o custo que eles têm, para a gente entender, né, se o custo é muito maior que a receita que eles recebem, que aí geralmente eles recebem, né, esse suporte financeiro externo para conseguir manter a central de triagem. O social, então, do S1 ao S5 também, o S1 é atendimento da população, então é com relação, né, a passagem do, né, geralmente hoje é feito pelos caminhões, então eles passam em todos os bairros, qual que é a frequência que é feito esse recebimento desses materiais recicláveis. O S2 é a participação social, então a gente está medindo aqui o número de visitações a essa central de triagem, seja por escolas, empresas privadas, grupos, então para, né, trazer o conhecimento sobre essa central triagem, qual que é a importância dela. Então, é nesse sentido, né? Quanto maior as visitações, melhor o nosso indicador. A comunicação e publicidade, então, é como ela faz a divulgação, né? Se ela faz a divulgação de todos os meios, então, eles divulgam em revistas, jornais, fazem algum panfleto, então, é como que é feito nessa divulgação da central de triagem para, de alguma forma, a população, né, entender a importância, fazer reciclagem, aumentar, né, a questão da reciclagem no município, enfim, essa comunicação e publicidade dessa central de triagem. O S4, infraestrutura local, então a gente definiu de 1 a 10 para a gente entender, né, qual a infraestrutura, hidráulica, elétrica, os equipamentos, né, a limpeza do lugar, então como ele está, né, estruturado, essa central de triagem. O S5 é a satisfação dos associados, então a gente fez uma entrevista não estruturada, em que eles falavam como estava a relação, né, com a administração da central, os trabalhadores, a questão de higiene, a saúde do lugar, se acontecia muitos acidentes. Então, a gente fez uma questão de entrevista com eles para entender um pouco sobre a satisfação deles com relação ao trabalho.
E por fim, então, a gente fez a escala desse indicador, então, o que a gente mostrou ali, né, de 1 a 5. Então, quanto mais perto do 1, mais baixo esse grau, então são graus piores. E o grau 5 é quanto mais alto, então, o melhor grau que ele poderia atingir de alguma forma esse indicador. E depois a gente tem a escala da sustentabilidade da central, que também vai de 1 é o mais crítico, então é muito ruim com relação à responsabilidade, e vai até 5, que é excelente com relação à sustentabilidade. Então, temos crítico, ruim, mediano, bom e excelente. Então, a gente vai classificar no final essa central conforme essa escala. Então, os resultados, né, da pesquisa, então, com relação ao ambiental, o A1 teve um grau de 5, então foi o maior grau. O A2 teve um valor de 14%, então foi 13, então foi um indicador médio. O A3 todos foram atendidos, então todos os documentos que eles precisavam para o alvará, enfim, foram atendidos, então teve um grau 5. Então, eles produzem resíduos sólidos e líquidos gasosos, claro, eles têm, né, banheiros, cozinhas, então eles produzem esses resíduos, então foi considerado um grau 2, e eles existem um programa de recebimento desses eletrônicos. Então, eles têm uma campanha e eles fazem a arrecadação desses eletrônicos, né? E eles destinam de uma forma correta essa questão. Então, a gente deu um grau 5 porque eles têm esse programa de resíduos especiais. O E1, então, deu 17,45 o custo por tonelada, então foi um valor muito bom. Então, um valor de 5. O E2 é com relação à porcentagem do município que é destinado para a central, então nenhum por cento é destinado para a central de triagem, né? Esse valor é muito baixo, então foi um grau 1. Com relação ao E3, que é o subsídio financeiro, né? Então ele teve mais de 3.000% de ajuda externa. Então, pessoas, né, empresas, prefeitura que ajudam a central de alguma forma. O E4, então, foi também atingido um grau 5, e o E5 também foi um grau 5. Então, foram dois, a gente só tem que ter atenção, né, com relação à porcentagem que vem do município e a porcentagem que vem de externo. Então, são valores, assim, bem significativos. Com relação ao social, então, todos os indicadores sociais atingiram um grau 5, então ocorre a coleta em todos os bairros do município e 2 a 3 vezes na semana. Mais de 100 pessoas passam, né, na questão da visitação por semana. Também a comunicação em todos os meios seja mídia, internet, rádio, enfim, impressos, eles fazem, né, toda a sua comunicação. Tem ótimas condições de limpeza, a estrutura do local também foi muito boa, e a satisfação dos associados também foi 4,31, uma satisfação muito boa. Conclusão, então, chegamos que para o indicador ambiental, né, que é a média de todos os indicadores, foi de 4,4%, 4 grau 4, que é considerado bom. Para a econômica deu 3,4, que é considerado mediano, conforme, né, alguns indicadores foram valor 1, menor grau possível com relação à escala, e o social também atingiu o melhor grau, considerado 5, que foi o excelente. Então, nesse sentido, a gente pode perceber que a dimensão que teve interferência positiva foi o social, né, a maior nota, e de forma negativa foi a econômica, que teve, né, a menor nota com relação às três dimensões. E o conjunto delas, né, que é a média entre essas dimensões, chegamos que o grau de sustentabilidade da central de triagem obtido pelo tripé foi de 4,1, que atribui à organização, né, conforme aquela escala que a gente propôs da sustentabilidade da central, um bom grau de sustentabilidade. E um índice de 82% de sustentabilidade para aquela central. Então, de 0 a 5, 4,1 é um valor muito bom. Então, a gente considera que a questão da sustentabilidade da central atingiu 82%. A gente só leva em consideração também o aporte financeiro que ela recebe, né, externo, então foram os indicadores mais baixos que a gente trouxe ali. Então, como essa central ela recebe, né, muita ajuda financeira para se sustentar, então hoje ela não consegue sustentar sozinha. E também vê um pouco de quanto o município passa para ela, né, reporta a questão de receita. Então, ela recebe também um valor, assim, considerado para o município também um pouco baixo. Então, ela tem nessa questão de ajuda externa para poder fazer essa gestão dessa central. Mas, enfim, ela foi super boa. A gente fica trazendo essas questões porque a gente entende a participação social, que ambiental, social e econômica que essa central de triagem traz, né, para os dias de hoje. Temos algumas referências. E é isso.
Muito obrigada.